Ele nasceu Íñigo, não Inácio, filho da nobreza basca, criado entre castelos de pedra, brasões e ideais de honra. Desde pequeno, o que brilhava aos seus olhos não era o altar, mas a espada. Sonhava com guerras, conquistas e glórias humanas. Íñigo queria ser cavaleiro, daqueles que deixavam seus nomes gravados em cânticos heróicos e memórias de batalha. Era destemido, orgulhoso, movido por uma fé ainda cega, não no Espírito Santo, mas na própria força. A Bíblia ainda era um livro distante para aquele jovem, cujo coração ardia por medalhas, e não por oração. Mas como o amor de Deus age em silêncio, o que parecia uma vida promissora aos olhos humanos estava prestes a ser completamente quebrada. A pergunta que ecoa é: quantos de nós também nos iludimos com conquistas que não salvam? A virada veio com estrondo de canhões. Pamplona, 1521. Íñigo liderava bravamente a defesa da cidade contra os franceses. Não se rendeu, mesmo quando tudo parecia perdido, mas uma bala de canhão atravessou a muralha e com ela suas certezas. Seus ossos foram esmagados, sua perna despedaçada, sua honra militar ferida mais profundamente que o corpo. Aquele orgulho de guerreiro foi lançado ao chão, e ali, entre dores e ruínas, a voz de Deus começou a sussurrar, não em trovões, mas no silêncio da humilhação. Será que o Espírito Santo já te alcançou num momento assim? Na queda que você nunca imaginou sofrer? Durante meses confinado à cama, Íñigo agonizava. Não havia vitórias, aplausos ou armaduras, apenas silêncio e uma alma inquieta. Para se distrair, pediu livros de cavalaria. Mas Deus, com seu senso divino de ironia, colocou em suas mãos vidas de santos. Ali, ao ler sobre Jesus, Maria, São Francisco e Santo Domingos, algo começou a se mover. Não era febre, era esperança, era fé. E como não se emocionar com a forma como o amor de Deus visita os corações mais endurecidos? Você já experimentou esse tipo de visita? A que muda não só a rotina, mas o rumo da existência? O que começou como curiosidade virou paixão espiritual. Íñigo passou a desejar não as vitórias do mundo, mas as promessas de Deus. O Espírito Santo começou a moldar aquele coração orgulhoso. Seu imaginário de batalhas agora se voltava à guerra contra o pecado, contra o orgulho, contra as ilusões deste mundo. Ele começou a orar. Não como quem repete palavras, mas como quem busca a salvação. Cada palavra era um grito de alma, uma sede de sentido. Foi ali, no segredo do quarto e na dor do corpo, que nasceu o novo Inácio, o que trocaria espadas por cruzes e batalhas por retiros espirituais. Mas como abandonar tudo o que se foi? Como romper com o passado quando ele está tão colado em nossa identidade? Essa foi a luta seguinte. Após sua recuperação, Íñigo renuncia à nobreza, à vaidade, ao título. Decide peregrinar até o santuário de Montserrat, onde se confessa e entrega sua espada aos pés da Virgem Maria. Uma cena marcante, digna de pintura. Um ex-cavaleiro entregando a arma que um dia representou tudo. Ele queria agora seguir Jesus com tudo que tinha. E você? Já entregou sua espada? Já renunciou àquilo que parecia ser seu mundo para abraçar as promessas de Deus? De Montserrat, ele parte para Manresa. Lá, o silêncio e a solidão se tornam seus mestres. Ele ora por horas, jejua, faz penitências severas e começa a escrever. Sim, ali nascem os famosos exercícios espirituais. Guia para mergulhar no amor de Deus, que muitos ainda hoje utilizam como caminho de oração. Mas nesse início, Íñigo ainda luta com dúvidas, angústias e até pensamentos de desespero. Ele se vê indigno, frágil, pecador. E talvez você também já se sentiu assim. Mas ali, na lama do coração humano, a luz do Espírito Santo começou a brilhar. Não foi uma transformação rápida. A salvação é um processo, não um clique.
Inácio começou a experimentar visões, consolos espirituais e uma intimidade crescente com Jesus. Percebia que os desejos que antes pareciam seus, agora vinham de Deus. A Bíblia se tornou seu alimento, a oração, seu respiro. A fé virou chão. E quanto mais se entregava, mais sentia esperança. Mas também percebeu algo essencial. Essa mudança não era só para ele, era para o mundo, era para nós. E aqui surge a pergunta: a sua dor já gerou algo maior que você? Hoje, ao olharmos para o começo dessa história, é impossível não enxergar o amor de Deus costurando tudo. Do castelo de Loyola à cama de hospital, da vaidade à entrega, da escuridão à fé. Inácio de Loyola foi ferido para ser curado, e curado para ser enviado. Talvez você esteja agora no tempo da ferida, ou da cura, ou da missão. Onde quer que esteja, saiba, Jesus caminha com você. A salvação não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que começa no seu coração. Se este vídeo está tocando você, confira se está inscrito no canal, porque aqui cada história bíblica e cada testemunho de fé foi feito para te lembrar: o amor de Deus é real e está te procurando agora mesmo. Depois da ferida no corpo, veio a ferida na alma. Inácio, agora longe dos salões de guerra, se viu diante de um abismo interior que nunca havia percebido antes. Já não era mais o cavaleiro com destino glorioso, mas um homem despido de certezas. Foi em Manresa, uma cidadezinha simples, que ele começou a entender que a maior batalha que se trava é contra si mesmo. Você já sentiu essa luta? Aquela inquietação no peito, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando tudo parece calmo por fora. Ali, o orgulho de Inácio começou a ruir, e nas ruínas a oração começou a nascer. Ele se recolheu em uma caverna próxima, às margens do rio Cardoner. Era como se, ao entrar naquela gruta, ele estivesse entrando dentro de si. Ali, passou meses entregando-se à penitência, à solidão e ao jejum. Seus cabelos cresceram. Sua aparência se tornou quase irreconhecível. Ele se privava até do básico, não por desprezo à vida, mas por sede de Deus. Foi nesse tempo que começou a distinguir, no silêncio, os sussurros do Espírito Santo. Cada lágrima era uma confissão. Cada noite mal dormida, uma oferta. E talvez, nessa entrega silenciosa, esteja o segredo da verdadeira transformação. Mas não foi uma experiência mística leve e doce. Pelo contrário, Inácio passou por noites escuras da alma. Foi atormentado por escrúpulos, dúvidas sobre sua salvação, pensamentos de indignidade. Por vezes, chegou a acreditar que não havia perdão para ele. Já sentiu isso? Como se nem mesmo o amor de Deus pudesse alcançar certos cantos do seu passado. Foi ali, no fundo do seu desespero, que a luz começou a surgir. Não como uma visão grandiosa, mas como paz. Paz no meio da dor. E esse é o maior milagre. Perceber que o amor de Deus permanece até mesmo quando a gente já desistiu de si. E foi exatamente neste ponto de dor e graça que nasceu o germe dos exercícios espirituais. Ele não os escreveu de forma teórica, mas a partir da própria experiência de encontro com Jesus. São orientações para discernir, rezar, meditar e escutar. Roteiro de conversão, de transformação interior, de encontro com as promessas de Deus. E não há nada mais poderoso que um testemunho nascido da dor. Ali, no papel, Inácio começou a colocar o que o Espírito Santo soprava em sua alma. E o que nasceu daquela caverna ecoaria por séculos. A vida exterior de Inácio também começou a mudar. Ele não buscava mais reconhecimento, status ou aprovação. Caminhava descalço. Pedia esmolas, não por obrigação, mas por escolha. Ele queria viver como Jesus, pobre, livre, disponível. E quanto mais se esvaziava de si, mais o Espírito o preenchia. O coração de pedra começava a pulsar como carne viva. Ele já não carregava a espada, mas a cruz. E ao olhar para os pobres, enxergava Cristo. E você?
Já se esvaziou o suficiente para Deus te encher? Nesse processo de conversão, Inácio passou também a compreender os mecanismos internos da alma humana. Percebeu como somos conduzidos por paixões, desejos, feridas e medos. Entendeu que a vida espiritual exige discernimento, vigilância, humildade. Por isso, os exercícios espirituais ensinam a distinguir os espíritos, aquilo que nos aproxima de Deus e aquilo que nos afasta. Não é tudo espiritual o que parece espiritual. Quantas vezes confundimos nossas vontades com a vontade de Deus? Inácio nos ensina a escutar com o coração atento. O mais impressionante é que essa transformação não ficou apenas em um momento bonito de retiro. Ele entendeu que precisava preparar-se mais, queria servir melhor. Decidiu então estudar. E aqui temos mais um choque de realidade. Um homem de quase 30 anos se misturando com crianças para aprender latim. Imagine o tamanho da humildade necessária. Mas ele queria conhecer a fundo a palavra de Deus, mergulhar na Bíblia, ser útil à igreja. Ele sabia que não bastava ter fé, era preciso formar a mente, o coração e a vontade. Uma lição poderosa para todos nós. Fé e razão não são inimigas, são aliadas na jornada da salvação. E assim, de cavaleiro vaidoso, Inácio foi se tornando um peregrino de Deus. A penitência não era apenas um castigo, mas um caminho de liberdade. Ele não se condenava mais, ele se oferecia. E nesse oferecimento total, a esperança florescia, não a esperança superficial, mas aquela que nasce do fundo da alma, onde o Espírito Santo habita. Aquela que nos permite crer no impossível, mesmo diante dos nossos pecados. Que nos convida a seguir Jesus, mesmo sabendo que somos frágeis. Que nos lembra com ternura que o amor de Deus é maior que o nosso passado. E esse vídeo está te fazendo refletir? Deixa seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, você já viveu uma fase de conversão? Já experimentou a força da oração? Ou sente que ainda está no início da caminhada? Teu testemunho pode inspirar outras pessoas. E não esquece, aqui no canal temos muitos outros vídeos sobre a Bíblia, a fé, o Espírito Santo e as promessas de Deus. Continue com a gente nessa jornada. Depois da caverna, a estrada. Inácio não nasceu santo, e sua vida nunca foi sobre atalhos fáceis ou conquistas rápidas. Após sua profunda conversão e os meses intensos de penitência, ele sentiu dentro de si um chamado ainda maior: ser um peregrino de Deus. Não mais preso às glórias da terra, seu coração ardia por caminhar rumo ao céu. E como todo chamado verdadeiro, esse também exigia passos concretos. Seu primeiro grande desejo, peregrinar até a Terra Santa, ir até onde Jesus andou, tocou, viveu. Uma busca que parece impossível, mas, quando o Espírito Santo impulsiona, até o improvável vira promessa. Em 1523, Inácio partiu de Barcelona em direção a Jerusalém. Era uma época em que viagens não eram confortáveis nem seguras. Não havia mapas confiáveis, nem guias espirituais. Apenas o Evangelho no peito, a esperança na mente e a oração constante nos lábios. Ao chegar ao destino, sentiu-se tomado de emoção. A terra, onde Jesus pregou, curou e se entregou na cruz, estava agora diante de seus olhos. Você já imaginou o que seria caminhar onde Cristo caminhou? Respirar o mesmo ar que ele respirou, mas, mesmo com essa graça, os planos de Deus não seguiram os de Inácio. Ele queria ficar ali, mas foi obrigado a partir. As autoridades franciscanas, que cuidavam da Terra Santa na época, impediram-no de permanecer. Era perigoso, arriscado. Ele, obediente, voltou. E aí entra uma das maiores lições de sua jornada. Saber obedecer quando o coração queria permanecer. Quantas vezes Deus fecha uma porta que a gente jurava ser a certa? Quantas vezes Ele diz não a um desejo santo? Inácio voltou à Europa frustrado, mas sem revolta. Sabia que tudo cooperava para o bem daqueles que amam a Deus. E você já ouviu um não divino?
Já teve que voltar quando queria ficar? Com esse retorno inesperado, ele decidiu estudar. Queria servir melhor, mas sabia que precisava se preparar. E aí começou mais uma etapa de sua peregrinação, o caminho do saber. Primeiro foi a Barcelona, depois Alcalá, Salamanca e finalmente Paris. Imagine um homem de quase 30 anos que já foi nobre e soldado, sentar-se ao lado de adolescentes para aprender gramática. Que humildade! Mas também que visão! Inácio entendeu que para anunciar a salvação de forma eficaz, precisava compreender bem a palavra de Deus. Bíblia, teologia, filosofia, tudo se tornou ferramenta para a missão. Esses anos de estudo não foram isentos de provações. Por onde passava, Inácio atraía olhares de admiração e desconfiança. Suas práticas espirituais eram profundas, intensas e despertavam suspeitas. Chegou a ser preso pela Inquisição em mais de uma ocasião. Sua consciência estava em paz. Ele não fazia nada por si mesmo. Era o Espírito Santo que conduzia cada passo, mesmo os que pareciam tropeços. Não é assim também conosco? Às vezes, quando estamos exatamente onde Deus nos quer, enfrentamos as maiores oposições. Mas o segredo está em continuar confiando, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Em Paris, o cenário muda. Lá, ele conhece jovens com sede de algo maior. Entre eles, Francisco Xavier e Pedro Fabro. Juntos partilham sonhos, orações, estudos. A amizade se transforma em aliança espiritual. E num momento de graça, fazem votos de pobreza, castidade e missão. Entregam tudo para Deus. Não querem glória, querem servir. E aí nasce o embrião da Companhia de Jesus. Uma ordem diferente, marcada pela obediência, discernimento e ação. O que começou com um homem ferido e penitente, agora se tornava um movimento que mudaria a história da Igreja. A fé, quando vivida com coragem, é sempre fecunda. Mas o caminho até a fundação oficial ainda era longo. Eles decidiram se colocar à disposição do Papa. A Igreja passava por tempos difíceis. A reforma protestante havia explodido. O mundo estava em ebulição. E foi nesse contexto turbulento que Inácio entendeu. Era hora de unir oração com ação, de ser contemplativo na missão, de viver no mundo sem ser do mundo. A Bíblia precisava ser vivida, não apenas estudada. As promessas de Deus tinham que ecoar nas ruas, nas escolas, nas almas. A fé precisava descer do altar e alcançar o cotidiano. Durante esse tempo, Inácio não abandonou a prática dos exercícios espirituais. Pelo contrário, começou a aplicá-los a outros. Orientava pessoas, ajudava a discernir vocações, curava feridas interiores. Seu método era simples, mas profundo: levar o outro ao encontro pessoal com Jesus, não com imposições, mas com escuta, silêncio e discernimento. Hoje, milhares são transformados por essa mesma espiritualidade. E tudo começou com um homem que decidiu seguir o chamado, mesmo quando o caminho era incerto. Será que você também está ouvindo esse chamado? Está disposto a ser peregrino da vontade de Deus? Se essa história está tocando seu coração, continue com a gente. Temos outros vídeos aqui no canal que vão te ajudar a aprofundar sua fé, entender melhor a ação do Espírito Santo e experimentar o amor de Deus na prática. A jornada de Inácio ainda está apenas começando, e talvez a sua também. Porque quem caminha com fé nunca caminha só. Tudo começou com uma chama acesa no peito de um homem que havia renunciado ao mundo. Mas nenhuma missão dada por Deus permanece isolada. O Espírito Santo sempre levanta companheiros, pessoas que compartilham da mesma sede, do mesmo fogo, da mesma fé. Em Paris, na efervescência intelectual da Universidade da Sorbonne, Inácio encontrou esses irmãos: Francisco Xavier, Pedro Fabro, Laínez, Salmeron, Bobadilla e Rodrigues. Jovens que, como ele, estavam inquietos, desejando algo além do saber.
Eles queriam viver o Evangelho com radicalidade, com esperança, com paixão pelo reino. E assim, de encontros simples e orações discretas, nasceu uma aliança espiritual que mudaria os rumos da igreja. Em 15 de agosto de 1534, na Capela de Montmartre, um lugar pequeno e escondido, 7 homens fizeram votos de pobreza, castidade e obediência a Deus. Era o início da Companhia de Jesus, embora ainda não tivessem esse nome. Naquele altar modesto, o céu se inclinou. Era como se o próprio Jesus tivesse descido para ouvir, sorrir e enviar. Eles prometeram partir para a Terra Santa, ou, se isso não fosse possível, se colocar à disposição do Papa. Não queriam fazer a própria vontade, mas a vontade de Deus. E é aí que está o segredo de todo o ministério fecundo: entregar o controle nas mãos do Senhor. E como toda obra que nasce do alto, a companhia foi sendo moldada aos poucos, sob perseguições, provações e discernimentos profundos. Não foi um projeto institucional, mas espiritual. Não surgiu com estratégias, mas com joelhos no chão. E isso fazia toda a diferença. Eles não queriam fundar uma nova ordem por vaidade ou ruptura. Queriam ser instrumentos, estar onde mais se precisava, onde houvesse fome de fé, carência de esperança, sede da palavra. E quanto mais se entregavam, mais a graça os conduzia. Não era planejamento, era providência. Em 1540, após anos de discernimento e amadurecimento, o Papa Paulo III aprovou oficialmente a nova ordem. Estava criada a Companhia de Jesus. E Inácio, para sua surpresa, foi eleito o primeiro superior geral. Aquele que já foi cavaleiro de batalhas terrenas, agora era o general de um exército espiritual. Um exército que não matava, mas salvava. Que não tomava territórios, mas conquistava corações. Que não erguia fortalezas, mas construía escolas, igrejas, centros de oração. Um exército armado com a fé, a oração, o amor de Deus. Desde o início, a missão da companhia foi clara: encontrar Deus em todas as coisas, não apenas nos templos, mas nas ruas, nos lares, nas universidades, nos navios, nas florestas. Os jesuítas partiam em missão para os 4 cantos do mundo: Ásia, América, África. Não havia fronteira que os detivesse. E por onde passavam, levavam mais que palavras. Levavam o exemplo, o cuidado, a escuta, o evangelho vivo. Muitos desses primeiros companheiros se tornaram mártires. Eram a vida pela fé, pela salvação dos irmãos, pela esperança que carregavam nos olhos. Inácio, agora líder espiritual, vivia em Roma, mas seu coração estava em cada missão. Escrevia cartas, milhares delas, para orientar, consolar, exortar. Acompanhava de perto cada enviado. Incentivava a oração constante, o discernimento diário, a fidelidade ao chamado. Sua liderança não era dura, mas firme. Não era autoritária, mas profunda. Ele formava homens que pensavam com a igreja, agiam com liberdade interior e obedeciam por amor. Homens que viam Jesus nos detalhes e nas decisões, que viviam os exercícios espirituais como estilo de vida, não como evento isolado. A pedagogia jesuíta, nascida do coração de Inácio, se espalhou rapidamente. Eles fundaram colégios, universidades, casas de retiro, formaram missionários, bispos, conselheiros reais, mas sempre com um olhar voltado ao essencial: ajudar as almas a se encontrarem com Deus. E essa é uma das maiores riquezas deixadas por Inácio. Ele acreditava que todos, sem exceção, eram chamados à santidade, que não havia vida tão comum que não pudesse se tornar santa, que todo coração, se tocado pelo Espírito Santo, podia arder de amor. E se essa história está te tocando, saiba, ela não é passado. A Companhia de Jesus existe até hoje.
Os exercícios espirituais continuam transformando vidas. A pedagogia inaciana segue formando corações para Cristo. Talvez você esteja sendo chamado a beber dessa fonte, a conhecer mais, a se aprofundar, a permitir que essa espiritualidade ilumine suas decisões. Inácio foi eleito superior geral da Companhia de Jesus em 1541. E é impressionante como aquele que um dia liderou batalhas físicas, agora liderava corações. Seu governo duraria até sua morte e seria marcado por uma fidelidade radical à missão confiada por Deus. Mas não pense em um general comum. Inácio não liderava com ordens secas, mas com discernimento, oração e uma escuta atenta ao Espírito Santo. Cada decisão era pesada diante de Deus. Cada missão, cada novo companheiro acolhido com zelo. Ele sabia, mais importante que comandar era formar. E a formação era feita com tempo, com fé, com a palavra e com amor de Deus. Roma tornou-se seu quartel espiritual. Ali, mesmo sem sair em grandes viagens, Inácio comandava missões pelo mundo inteiro. Recebia cartas de todas as partes do planeta, missionários na Índia, na China, no Brasil. Cada relato era lido com atenção e a resposta não era um simples "siga em frente", mas conselhos espirituais profundos, cheios de sabedoria e compaixão. É como se, mesmo distante, ele conseguisse estar presente em cada missão, através da oração e da escuta. Você consegue imaginar um líder assim hoje? Alguém que governa não com imposição, mas com intercessão? A estrutura da companhia era diferente de tudo que a igreja conhecia. Não havia clausura nem horários fixos de oração comunitária. A obediência era total, mas não era cega. Era fruto de discernimento espiritual. Os jesuítas eram livres para se mover, mas sempre enraizados na vontade de Deus, em comunhão com o Papa e com a missão da Igreja. Inácio estabeleceu critérios rígidos de formação: estudo profundo da Bíblia, oração constante, capacidade de discernir os movimentos da alma. Ele queria homens inteiros, que soubessem unir fé e razão, oração e ação, silêncio e palavra. E esse modelo gerou frutos extraordinários. Em pouco tempo, a companhia se espalhou pelos 5 continentes. No Brasil, foram os primeiros educadores. Na Ásia, os primeiros a dialogar com culturas milenares. Na Europa, restauraram a fé em regiões abaladas pela Reforma. Cada jesuíta era um soldado de Cristo, como dizia Inácio, mas soldados da paz, da justiça, da esperança. Era como se o Espírito Santo tivesse incendiado o mundo com esse novo jeito de evangelizar. E tudo isso sob a liderança de um homem que se ajoelhava mais do que mandava. Inácio não era um administrador comum. Ele via cada membro da companhia como um dom, estimulava os talentos, mas também os corrigia com caridade. Tinha um olhar de pastor e uma mente de estrategista. Sabia que a verdadeira salvação das almas dependia de uma entrega total. Por isso, dizia aos seus companheiros: age como se tudo dependesse de ti, mas confia como se tudo dependesse de Deus. Que ensinamento poderoso! É exatamente essa tensão entre ação e oração que forma discípulos verdadeiros. E você tem vivido com equilíbrio entre fé e esforço? Mesmo envolvido com tantas responsabilidades, Inácio nunca abandonou a oração. Seus dias começavam muito antes do nascer do sol. Meditava as Escrituras, rezava os exercícios espirituais, escrevia reflexões. A Bíblia era seu alimento, a presença de Jesus, sua força. Ele sentia o Espírito Santo nos detalhes, no som das cartas sendo abertas, no rosto de um noviço, no cansaço de um missionário. E mesmo nos momentos de tensão, e foram muitos, ele nunca deixou de confiar. A fé o sustentava, a esperança o guiava, o amor de Deus o movia. Em 1553, 3 anos antes de sua morte, Inácio terminou de redigir as Constituições da Companhia de Jesus. Um documento não apenas jurídico, mas profundamente espiritual.
Ali, deixou o coração da missão: formar homens para os outros, criar uma espiritualidade encarnada no mundo, atenta às dores humanas, pronta a agir com sabedoria. Não era uma espiritualidade de fuga, mas de presença. Um jeito novo de ser igreja. Se você sente que a fé precisa ir além das palavras, além dos templos, então está bebendo da mesma fonte que ele. A liderança de Inácio foi, acima de tudo, uma escola de santidade. Ele mostrou que é possível comandar sem dominar, que é possível obedecer sem se anular, que a igreja é viva, dinâmica, quando deixa o Espírito conduzir. A companhia de Jesus não era um reflexo de sua personalidade, mas de sua entrega. Ele havia deixado de ser cavaleiro, mas nunca deixou de lutar. Agora, pelas almas, pela salvação, pela glória de Deus. E esse legado permanece. Está nas escolas jesuítas, nos missionários, nos retiros, nas páginas da Bíblia abertas com amor. Está também aí, onde você ouve este vídeo agora. Agora seguimos com o tópico 6. O fogo que purifica, os exercícios espirituais e a revolução interior de Inácio, respeitando a estrutura narrativa emocional, devocional e estratégica para a alta retenção. Existe uma herança que resume toda a alma de Santo Inácio de Loyola. Essa herança se chama exercícios espirituais. Não é apenas um método. É uma experiência transformadora, que toca as fibras mais íntimas do coração humano. Uma proposta ousada: parar, silenciar, escutar, discernir e então ir bem, escolher Deus. Inácio não queria apenas converter o mundo, ele queria que cada pessoa fosse capaz de converter a si mesma. E os exercícios espirituais eram a via segura para isso. Mas como surgiu essa joia espiritual? Foi durante os longos meses de convalescença em Loyola que Inácio começou a perceber que os pensamentos que vinham de Deus deixavam sua alma em paz, mesmo quando exigiam sacrifício. Já aqueles que vinham do mundo traziam inquietação, mesmo quando prometiam prazer. Essa diferença marcou profundamente seu espírito, e foi ali que germinou o embrião do discernimento. Ao longo de sua peregrinação, essa intuição se amadureceu. Em Manresa, diante do rio Cardoner, ele experimentou algo que só se pode chamar de revelação. Sua alma foi invadida por uma luz que o fez compreender os mistérios da fé, não como um teólogo, mas como um apaixonado. A partir dali, ele começou a anotar tudo. Essas anotações se tornariam mais tarde os exercícios espirituais. Eles não são um manual rígido, mas um convite ao mergulho. São divididos em 4 semanas, 4 etapas, que ajudam a pessoa a olhar para a sua vida, seus pecados, sua vocação, sua missão. Não se trata de uma sequência de orações, mas de uma jornada de confronto, purificação, iluminação e envio. Quem passa por ela nunca mais é o mesmo, porque os exercícios não apontam apenas o que devemos fazer, mas revelam quem realmente somos diante de Deus. Cada momento é pensado para desmascarar as falsas motivações, desmontar os ídolos escondidos, arrancar as máscaras. Inácio convida o exercitante a contemplar os evangelhos com os sentidos, a imaginar-se dentro das cenas com Jesus, a ouvir suas palavras como se fossem dirigidas a si mesmo. E nesse processo, a alma vai sendo tocada, vai sendo moldada, vai sendo lavada pelas lágrimas do arrependimento e acesa pelo fogo da decisão. Você já se sentiu em uma encruzilhada, precisando tomar uma decisão difícil? Os exercícios espirituais são como um mapa confiável para essas horas. Mas não se engane, essa experiência não é fácil. Requer silêncio, tempo, entrega. Inácio sabia que só no silêncio profundo se escuta a voz de Deus. Por isso, recomendava o retiro completo. 30 dias de afastamento do mundo para mergulhar em si mesmo. No entanto, também adaptou o método para retiros mais breves, acessíveis a pessoas com vida ativa. Sua genialidade estava justamente nisso:
tornar acessível a todos uma experiência mística profunda. E o resultado disso? Milhares de vidas transformadas. Muitos santos viveram os exercícios e saíram deles renovados. Muitos missionários encontraram neles a coragem para dizer sim. Muitos religiosos, sacerdotes, descobriram seu verdadeiro chamado durante os exercícios. E até hoje, em pleno século XXI, esse método continua mudando histórias. Não é um produto da moda. É um caminho testado pelo tempo e ungido pelo Espírito. Talvez você esteja ouvindo este vídeo agora e sentindo um chamado à oração mais profunda. Quem sabe os exercícios não são o que você precisa neste momento da vida. Os princípios que Inácio apresenta ali são poderosos. Aprender a buscar e encontrar a vontade de Deus em todas as coisas. Reconhecer que fomos criados para louvar, reverenciar e servir a Deus e que tudo o mais deve nos ajudar nesse fim. Aprender a ser indiferente às coisas, amando mais o que nos conduz à salvação. Distinguir as vozes que falam em nossa alma, as de Deus, as do inimigo, as da nossa carne. Inácio nos ensina a escutar com profundidade, decidir com liberdade e agir com amor. O impacto dos exercícios espirituais é tão grande que ainda hoje são utilizados no Vaticano, em formações sacerdotais, em casas de retiro espalhadas pelo mundo. E sabe o mais bonito? Eles não são uma fórmula mágica, mas uma escola de intimidade com Deus. Não prometem facilidades, mas oferecem uma bússola segura. Santo Inácio sabia: quem aprende a discernir à luz do Espírito nunca mais vive na escuridão. E é por isso que ele nos deixou essa herança. Porque queria que cada pessoa, assim como ele, descobrisse que viver segundo Deus é o maior dos tesouros. Mesmo após a sua morte, ocorrida em 31 de julho de 1556, a vida de Santo Inácio de Loyola não se apagou como a de um simples homem que cumpriu sua missão na Terra. Ao contrário, a sua presença espiritual continuou a ressoar por séculos, inspirando conversões, avivando vocações e atraindo fiéis à profunda intimidade com Deus. A notícia de seu falecimento espalhou-se rapidamente por Roma, gerando um lamento coletivo entre clérigos, nobres, leigos e membros da nascente Companhia de Jesus. O impacto de sua partida não foi apenas emocional, mas logo se revelou sobrenatural. Começaram a surgir relatos de curas físicas, libertações espirituais e sinais extraordinários ligados à sua intercessão. Aqueles que haviam caminhado com ele ou sido tocados por seus ensinamentos se tornaram as primeiras vozes a testemunhar os frutos de sua santidade, pedindo oficialmente que a Igreja reconhecesse o valor imensurável de sua vida e missão. Mas como em todo o processo de canonização, o caminho seria rigoroso, cheio de investigação minuciosa, evidências documentais e análises criteriosas da autenticidade dos milagres atribuídos a ele. O processo de canonização de Inácio de Loyola foi iniciado oficialmente em 1609, apenas 53 anos após sua morte, o que já indicava o clamor popular por seu reconhecimento como santo. Durante o processo, inúmeros testemunhos foram colhidos, somando centenas de páginas que narravam não apenas sua virtude heróica, mas também fenômenos que não podiam ser explicados pelas vias naturais. Entre os milagres atribuídos à sua intercessão, destacam-se principalmente curas repentinas de doenças consideradas incuráveis para a época, como a regeneração de membros atrofiados, a cessação súbita de febres fatais e a reversão de estados terminais. Tais relatos vinham de diversos países e eram registrados por pessoas das mais variadas classes sociais, desde camponeses até aristocratas e bispos. A Igreja, com seu rigor habitual, analisava cada caso com lupa científica e espiritual, confrontando as alegações com especialistas, médicos e teólogos, antes de reconhecer algo como verdadeiramente milagroso. Esse processo evidenciava que a fama de santidade de Inácio
não era fruto de um entusiasmo popular momentâneo, mas de um legado profundamente enraizado na fé e na razão. Foi somente em 1622 que o Papa Gregório XV proclamou oficialmente a canonização de Inácio de Loyola, juntamente com exemplos de fé como Francisco Xavier, Teresa de Ávila, Felipe Neri e Isidoro Lavrador. A cerimônia foi um evento memorável, reunindo fiéis de todo o mundo católico na Basílica de São Pedro, em Roma, numa celebração que exaltava a santidade não apenas individual, mas também o poder transformador da fé vivida com radicalidade. A canonização foi o selo da Igreja para reconhecer que Inácio não apenas seguiu Cristo com fidelidade, mas também se tornou modelo para gerações. Não se tratava de premiar suas obras como se faz com um herói nacional, mas de apontar para a ação sobrenatural de Deus, que por meio dele havia operado maravilhas. A Companhia de Jesus, já espalhada pelos 4 cantos do mundo, viu nessa proclamação um reforço espiritual de sua missão: continuar sendo luz nas trevas, formando mentes e corações segundo o espírito evangélico, como Inácio havia sonhado e iniciado. Após sua canonização, a figura de Santo Inácio passou a inspirar não apenas religiosos e padres jesuítas, mas também fiéis leigos, intelectuais e artistas. Sua espiritualidade foi se irradiando pelos séculos como um rio caudaloso que desce das montanhas e fertiliza os campos por onde passa. O método dos exercícios espirituais, antes experimentado em retiros e formações internas da ordem, passou a ser proposto em paróquias, comunidades e até mesmo em contextos seculares, como universidades e espaços de saúde mental. Vários milagres continuaram sendo atribuídos a ele mesmo após sua canonização, como sonhos proféticos, curas em hospitais, conversões repentinas e livramentos em situações extremas. Um dos relatos mais impressionantes aconteceu no século XIX, quando uma jovem chamada Maria Clara, na França, foi curada de um câncer terminal após uma novena feita com fé à intercessão do santo. Casos como esse reforçavam a percepção de que Inácio não era apenas um nome do passado, mas uma presença viva e atuante no corpo místico da Igreja. Sua imagem passou a adornar altares, vitrines de igrejas, medalhas e pinturas, sempre com o olhar firme, barba curta e a mão apontando para o céu, como quem indica o único caminho possível. Ad maiorem Dei gloriam. Para a maior glória de Deus. Até os dias de hoje, a influência de Santo Inácio de Loyola ultrapassa as barreiras religiosas. Seus ensinamentos sobre discernimento espiritual são utilizados até em programas de liderança corporativa. Sua metodologia de autoconhecimento serve a terapeutas, e seu testemunho de transformação inspira jovens em busca de sentido. No campo educacional, a marca inaciana está presente em milhares de instituições espalhadas por todos os continentes, formando gerações que unem fé, razão e justiça social. Sua figura é lembrada a cada 31 de julho como modelo de coragem, sabedoria e entrega incondicional à vontade de Deus. Em tempos de turbulência moral, superficialidade e busca por prazer imediato, sua vida ressurge como farol seguro, mostrando que é possível romper com os grilhões do ego e abrir-se ao infinito de Deus. Santo Inácio não foi apenas o fundador de uma ordem, mas o restaurador de muitas almas que haviam perdido o rumo. E continua sendo, séculos depois, um guia firme para quem deseja viver mais do que uma religião, uma vida inteira entregue à vontade de Deus. Se o início de sua jornada se deu no campo de batalha, o fim se deu nos campos espirituais da Igreja, onde sua maior vitória não foi sobre homens, mas sobre si mesmo. Santo Inácio venceu seu orgulho, superou sua vaidade, entregou seus sonhos terrenos e recebeu em troca uma missão celestial. E é assim que ele segue, presente, vibrante, intercessor,
fundador de uma ordem que ainda hoje forma os corações mais inquietos e as mentes mais sedentas por verdade. Que sua vida continue sendo uma seta apontando para o alto, uma convocação para todos nós. Viver, lutar e amar sempre para a maior glória de Deus. E assim, encerramos esta jornada profunda pela vida e pela obra de Santo Inácio de Loyola. Um homem cuja conversão radical moldou não apenas o seu destino, mas o destino da própria igreja. De soldado ambicioso a peregrino penitente, de paciente sonhador a fundador de uma das mais influentes ordens religiosas da história do cristianismo, Inácio nos mostra que a verdadeira grandeza nasce da humildade diante de Deus. Sua vida é uma proclamação viva de que os planos de Deus sempre superam os projetos humanos e que a alma que se rende totalmente ao Senhor pode mover montanhas espirituais e transformar a história. O legado inaciano, fincado nas raízes da obediência, do discernimento e da contemplação na ação, continua a ecoar em milhares de corações ao redor do mundo, desafiando-nos a viver com intensidade, propósito e fé. Cada detalhe da sua biografia, desde a sua ferida nas batalhas de Pamplona até os exercícios espirituais que hoje são praticados por fiéis em todos os continentes, nos convida a reavaliar nossa própria caminhada. Se Inácio, com suas limitações humanas, pôde tornar-se um farol de sabedoria e espiritualidade, também nós, em meio às lutas do cotidiano, podemos aspirar a uma santidade concreta que não nos afasta do mundo, mas nos envia ao mundo com nova luz e ardor missionário. Que dizer de um homem que influenciou séculos de pensamento cristão, educação, missão e espiritualidade com tamanha profundidade? Só nos resta admirar, estudar e, acima de tudo, nos deixar tocar por seu exemplo. Inácio não procurou glória para si. Seu lema, ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus, continua sendo a essência do carisma jesuíta e um chamado profético para todos os tempos. Ele nos ensinou que não basta conhecer a Deus intelectualmente. É preciso encontrá-lo em todas as coisas, no silêncio, no sofrimento, nas escolhas difíceis, nos gestos simples e na missão do dia. Não é coincidência que tantos santos, educadores, líderes espirituais e pensadores tenham saído das fileiras da Companhia de Jesus. É o fruto de uma árvore regada com oração profunda, disciplina interior e paixão apostólica. O mundo mudou, mas o espírito inaciano continua atual, talvez mais necessário do que nunca. Diante de um século que busca sentido, onde o ruído interior e exterior sufoca o silêncio da alma, a espiritualidade de Inácio se ergue como antídoto contra a superficialidade e a indiferença. Ele nos convida a discernir, a escolher com clareza o que nos aproxima ou nos afasta de Deus, a viver com liberdade interior em tempos de confusão. Não é à toa que tantos jovens, líderes e comunidades continuam sendo impactados por esse espírito que une ação e contemplação, razão e fé, coragem e ternura. O caminho inaciano é exigente, sim, mas profundamente libertador. Ele exige tudo, porque oferece tudo: sentido, missão, direção. Por isso, ao final deste vídeo, que o nome de Santo Inácio de Loyola ressoe em nossos corações, não apenas como o de um grande santo da Igreja, mas como o de um irmão que compreendeu as nossas lutas e soube apontar o caminho. Que sua intercessão nos inspire a buscarmos uma vida mais íntima com Deus, a nos abrirmos ao discernimento espiritual e a enfrentarmos nossas batalhas interiores com a armadura da fé. Que sua coragem nos impulsione a não nos contentarmos com o pouco, mas a vivermos sempre para a maior glória de Deus, mesmo quando isso exigir renúncias, entregas e sacrifícios. E se este vídeo tocou seu coração, ajude-nos a espalhar essa mensagem. Curta, compartilhe, comente qual trecho mais te marcou e inscreva-se no canal.
Que Santo Inácio rogue por nós e que Deus continue guiando nossos passos, assim como guiou os dele até o céu.